Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pastor Ricardo de Oliveira. E desta feita eu gostaria de fazer uma meditação com todos vocês na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz-nos assim a palavra do apóstolo e a palavra consequentemente de Deus. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram o verbo da vida. Forte esse texto, né? Porque esse texto aqui ele vem revelar a experiência que João teve com a pessoa de Jesus Cristo. O título desse texto, desse vídeo aqui que nós estamos fazendo, é: há pessoas que ainda não acreditam na historicidade de Jesus. Será que Jesus de fato existiu? Ou Jesus é fruto da imaginação, é fruto da mente literária desses homens que pregaram a ele e pregaram a palavra supostamente de um mito, de um fantasma, de alguém que não existiu? Bom, parece uma pergunta maluca, uma pergunta de uma pessoa insana, mas acreditem, isso existe. Existem pessoas que elas não aceitam a historicidade de Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, principalmente quando eclodiu no século XIX a questão da teologia liberal, começou-se a questionar os milagres de Jesus. Houve um teólogo alemão, muito conhecido, inclusive, de todos os teólogos que fazem estudos teológicos, ou cursos mais avançados de teologia, até inclusive tem que ler as obras dele, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, ele criou a teologia da demitologização. Ele dizia que os evangelhos precisam ser demitologizados, porque há elementos mitológicos no evangelho. E criou-se também a teologia ou a teoria do Cristo da fé em oposição ao Jesus histórico. É por isso que muitos livros, como de Albert Schweitzer, né, fazem grande sucesso, como Dominique Crossan, o judeu também que escreveu muito sobre Jesus Cristo, Geza Vermes. Esses livros que falam sobre o Jesus histórico, eles têm galgado muitos adeptos, muitas pessoas buscando conhecer esse Jesus. Quem foi esse Jesus? Ernest Renan foi um dos maiores ateus que existiram, e ele escreve um livro chamado A Vida de Jesus. Eu tenho inclusive aqui na minha biblioteca esse livro, A Vida de Jesus, de Ernest Renan. E ele, mesmo sendo ateu, ele não crendo na pessoa de Jesus como Mashiach, mesmo não crendo na pessoa de Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que virá outra vez, como aquele que está à direita de Deus, entronizado ao lado do Senhor, intercedendo por nós, mesmo ele não crendo nisto, ele não duvida e nem nega a historicidade de Jesus. Houve um outro escritor ateu, Bertrand Russell. Esse camarada, ele já nega a historicidade de Jesus. Ele inclusive pergunta, num dos trechos dos seus escritos, ele diz o seguinte: eu gostaria muito de saber como Jesus apareceu nos relatos evangélicos, ou no relato daqueles que escreveram os evangelhos. Ora, é uma pergunta de um homem ateu, de um homem que incrivelmente não aceitava a veracidade histórica de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós temos para provar, assim vamos dizer, né, as fontes evangélicas que falam de Jesus, que são os 4 evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas de Paulo, nós temos as epístolas de João, as epístolas de Pedro, a epístola de Tiago, a epístola de Judas e o livro do Apocalipse.
todos unanimemente falam de Jesus. Em nenhum desses livros, dos 27 livros do Novo Testamento, da Brit Hadashah, não deixa de haver menção ao nome de Jesus, chamando-o de Cristo. É muito comum esse nome, título, Cristo, porque muitos pensam que Jesus Cristo é o nome e sobrenome do Salvador. Não. Jesus, ele é o Cristo, ou o ungido, ou o Mashiach, esperado para a salvação de todos, judeus e gentios, porque Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Então, por isso que não podemos desprezar nunca os judeus, porque Jesus foi judeu. E a salvação vem por meio dos judeus. Então, queridos, mesmo assim, as pessoas falam, mas é só a Bíblia quem diz, é só os evangelhos quem diz. É claro que eles vão dizer que Jesus existiu, porque eles criaram Jesus, eles inventaram Jesus. Pois bem, no ano 37 depois de Cristo nasceu um historiador chamado Flávio Josefo, que as obras dele são conhecidas de muitos teólogos e de muitos pesquisadores. Se você não conhece, foi um historiador que foi brilhante, é tido como um dos maiores, se não o maior historiador da antiguidade dentre os judeus. Flávio Josefo, em sua obra, ele faz menção à pessoa de Jesus Cristo. Ele fala, inclusive, que haviam homens que seguiam a ele, pessoas que diziam que ele havia ressuscitado. E ele tem uma parte que diz que ele fazia maravilhas. E se ele era um homem, talvez nem se pudesse ser chamado de homem, devido ao grau de magnitude, de glória e de maravilhas que exalavam da pessoa desse homem chamado Jesus Cristo. Temos aí então um testemunho não evangélico de um judeu, historiador, respeitado, ainda que alguns queiram dizer que esse texto é interpolado, ou seja, esse texto não estava na obra original de Josefo, mas muitos peritos em Josefo, muitos historiadores especialistas em Josefo, acreditam firmemente que esta parte do livro de Josefo não é interpolação, está realmente escrita por Josefo. É inclusive chamada de Testemunho Flavianus, Testemunhos Flavianus em latim. Então, meus amados, Josefo dá essa opinião, dá essa historicidade à pessoa de Jesus. O Talmud também fala da pessoa de Jesus. Se você quer saber, uma obra importantíssima da literatura judaica, ele faz menção a Jesus. É claro que uma menção não honrosa, meia desonrosa, para não dizer desonrosa totalmente, né? Porque chama Jesus de mago ou mágico que aprendeu artes mágicas no Egito. Ou seja, dizem os talmudistas, os escritores talmúdicos, que Jesus Cristo aprendeu a fazer tudo o que ele fazia, segundo relatado nos evangelhos, porque ele era um mágico que aprendeu artes mágicas no Egito. Mas, mesmo pejorativamente, não deixa de ser uma citação histórica da pessoa de Jesus Cristo, mesmo que sendo pejorativa, mesmo que sendo uma citação assim, denegrindo a pessoa de Jesus e o seu poder divino como sendo o enviado do Pai. Mesmo assim, o Talmud faz menção à historicidade de Jesus e até mesmo aos milagres, podemos dizer, só que atribuindo os milagres dele a artes mágicas, a artes que ele aprendeu no Egito a operar esses milagres. Mas há uma menção histórica. Então, já temos dois relatos, sem ser os evangelhos, os 27 livros do Novo Testamento, incluindo o Apocalipse e as epístolas, que nós já citamos, que falam de Jesus. Dois relatos. Vamos dar mais um de Tácito, um historiador romano, que escreveu Anais da História. Ele, quando descreve o reinado de Nero, ele faz menção à pessoa de Jesus Cristo, nos Anais da História de Tácito. Ele faz uma menção da pessoa de Jesus Cristo, fala inclusive que Jesus ele foi condenado na Judéia à crucificação e o regime de lá era do governador Pôncio Pilatos. Ele dá esses detalhes nos seus anais históricos.
Um outro historiador chamado Suetônio, que escreveu A Vida de Cláudio e A Vida dos 12 Césares, duas obras raríssimas, das quais eu possuo um exemplar de uma dessas obras, que é A Vida dos 12 Césares. Eu tenho essa obra aqui na minha biblioteca, A Vida dos 12 Césares. Suetônio, ele faz menção à pessoa de Jesus Cristo também. Ele cita Jesus como sendo um personagem histórico, inclusive falando até mesmo que ele tinha seguidores, que ele era um homem adorável, que ele era um homem que manifestava uma presença muito intensa, uma presença muito forte entre os homens. Há o testemunho também de Plínio, o jovem, um outro historiador também romano, que escreve e fala ele acerca de Jesus. Existe uma carta também direcionada a um imperador, que nesta carta, ainda que alguém duvide, ainda que alguém fale que ela é uma carta duvidosa, mas é um documento também que fala acerca da pessoa de Jesus, descrevendo inclusive a sua aparência, dizendo que ele tinha cabelos vermelhos, compridos, usava barba, tinha cerca de 1,80 m de altura, e esta carta é direcionada a um imperador Adriano, e nesta carta dá-se esses detalhes acerca da pessoa de Jesus. Essa carta é de um homem chamado Públio Lentulus. Públio Lentulus. Então ele direciona essa carta ao imperador Adriano, dando esses detalhes da fisionomia de Jesus. É o único relato, inclusive, que temos da antiguidade, se é fidedigno ou não, já que existe tanta disputa para saber como era Jesus. Alguns até fizeram há pouco tempo, coisa de 10 anos, uma espécie de animação para mostrar como seria Jesus. Isso foi um trabalho dos ingleses, e eles chegaram à conclusão de que Jesus tinha cabelos curtos, nariz arredondado, assim, tipo meu, tipo batata, não é? Tinha a pele morena, bem queimada, e chegaram o cabelo meio carapinhado, assim, também tipo meu, e eles chegaram a esta conclusão depois de um trabalho de animação por computação gráfica e dos pesquisadores britânicos. Enfim, mas temos aí então alguns relatos, conforme eu estou relatando aqui, dizendo que não são evangélicos, mas que falam acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados, uma outra coisa muito interessante se Jesus fosse um mito, se Jesus fosse uma pessoa mitológica, uma espécie de figura literária, ora, nenhum mito é capaz de resistir à dor do sangue. Nenhum mito é capaz de resistir à prova da vida para poder manter o mito ou manter a falsa ideia de um personagem histórico. Ninguém morre por mitos, ninguém morre por fábulas, ninguém morre ou dá sua vida por causa de uma coisa que nunca existiu, por uma razão, por um motivo maior. E houveram milhões de pessoas que deram vidas, deram seu sangue, por causa da verdade, da historicidade de Jesus, o Cristo. E aqui nós vemos João dizendo que eles tiveram o privilégio de tocar na pessoa de Jesus, falando então da historicidade de Jesus e chamando ele de o verbo da vida, o verbo da vida. Então, Jesus existiu? É claro que ele existiu. É claro que ele foi um personagem real. Inclusive, um grande historiador inglês, ele pesquisando a história, ele chega até inclusive à seguinte conclusão. O nome dele é Roderick. Ele chega à seguinte conclusão. Ele diz que da história antiga, da história do passado, não existe personagem mais bem documentado do que Jesus Cristo. Não existe ninguém da história antiga, nem Platão, nem Sócrates, nem Aristóteles, e inclusive sobre Sócrates se sabe muito pouco sobre ele, mas mesmo assim os céticos são unânimes em dizer que Sócrates existiu. Vejam que é um puro preconceito contra a pessoa histórica de Jesus Cristo. Não estou querendo aqui nem dizer do Cristo que opera milagres, que cura, que ressuscita mortos, não.
a historicidade de Jesus, negada por homens que se dizem tão inteligentes, tão sábios, chega a ser insana, chega a ser algo inconcebível para nós. Mas os tais negam que Jesus tenha existido. E hoje em dia, ainda hoje, por incrível que pareça, eu próprio já me deparei com pessoas que diziam que Jesus nunca existiu, que ele foi criado pelos evangelistas, pelos homens que seguiram a ele, seguiram ao mito dele, no caso, porque ele não existiu. É claro que isso é uma falácia, isso daí é alguma coisa insustentável diante das realidades que nós aqui apresentamos, da historicidade, dos fatos que o cristianismo tem, da história ininterrupta e continuada de mais de 2.000 anos de cristianismo. Já no século I já se falava de Jesus, no século I já havia uma igreja muito grande que seguia Jesus, no século I haviam testemunhas oculares que viram Jesus, e essa história nunca deixou de ser contada. Essa história nunca, em toda a história, Jesus é o personagem histórico que mais tempo está incluído no dia a dia dos seres humanos. Nunca houve ninguém. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, de um personagem da história, como, por exemplo, eu pegar aqui alguém da história, vamos pegar aqui aleatoriamente alguém aqui, por exemplo, Maquiavel. Se a gente falar de Maquiavel, tem gente que não sabe nem quem foi Maquiavel, nem tampouco o que ele fez, o que ele era e etc. E assim como ele, muitos e muitos outros nomes da história mundial e universal. Esses nomes foram falados na época, mas só são falados e mencionados quando você pesquisa história, quando você vai ler história ou quando você vai pesquisar alguma determinada área do saber, como filosofia, como medicina. Aí tu vai saber quem foi Hipócrates, juramento de Hipócrates. Aí é que você vai saber, por exemplo, da filosofia, quem foi, por exemplo, Tales de Mileto, porque não se fala ininterruptamente no nome desses homens, conforme se fala ininterruptamente por mais de 2.000 anos o nome de Jesus. Então isso é uma prova irrefutável da historicidade desse homem. Ou seja, que prova, pastor Ricardo, a ininterruptibilidade do nome de Jesus na história. Nunca houve um lapso de tempo em que se ficasse 200 anos, 300 anos sem se falar de Jesus. Mas são mais de 2.000 anos ininterruptos, do século I, dos primeiros anos até anos 60, anos 30, anos 60, 70, 90, já se falava da pessoa de Jesus, e hoje estamos no ano 2020. E hoje as igrejas estão reunidas em todo o mundo, adorando Jesus, glorificando Jesus, pregando Jesus. E ele está operando milagres e maravilhas se você crê nele, não apenas como um personagem da história, como um dos personagens da história, mas se você crê nele também como Senhor dos vivos e dos mortos, Salvador de todos os homens que nele creem e Senhor que está para voltar segunda vez. Então, essa é a grande mensagem, é a grande notícia. O homem Jesus, o Deus enviado por Deus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, o Logos encarnado, a palavra de Deus encarnada, a mensagem de Deus em forma de um homem, esteve entre nós e ainda está entre nós por meio do Santo Espírito. A sua presença está entre nós, fazendo com que nós, pela fé, tenhamos acesso à sua presença e consigamos senti-lo em nossas vidas e em nossos corações, movendo-se e abençoando-nos. Então é maravilhoso não somente saber que existiu um homem chamado Jesus, e que esse homem chamado Jesus é o Cristo de Deus, é o Senhor da glória, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, é o primogênito de toda a criação, é o unigênito do Pai, é o Logos eterno, é aquele que está à direita de Deus, Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Graças a Deus toda a honra e toda a glória. Então, tá aí mais esse vídeo para você refletir
para você ter aí esse material para compartilhar à vontade. Compartilhe à vontade. Mande, eu sempre falo em todos os vídeos que eu estou gravando, mande esse vídeo para grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de Facebook, grupos de Instagram. Aonde tiver grupo, você manda esse vídeo. Partilhe para algum amigo que você conhece, ou amiga que você conhece, e que de repente tem assim dúvidas se Jesus existiu ou não, ou outros temas que nós já temos falado aqui nesse canal. Então, partilhe esses vídeos. Eu me lembrei de uma amiga, de um amigo que ele já perguntou isso. E eu vi lá o pastor Ricardo, ele fez um vídeo acerca do tema que ele falou, né, um tema lá que coincide com aquilo que a pessoa, meu amigo, minha amiga, falou. Então manda para ele, pelo zap dele, pro zap dele, ok? Pode usar e abusar deste vídeo, desse material, porque é isso que nós estamos querendo, que você compartilhe o máximo possível esse vídeo. E não deixe de dar aí o seu like, o joinha, né? Onde tem lá o joinha, toque em cima para dizer que tu gostou do vídeo, se esse vídeo está abençoando, se os vídeos estão abençoando, comente também, fale alguma coisa lá, diga glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, pastor Ricardo, bom, glória a Deus, alguma coisa que tu disser lá já é uma bênção, porque isso vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais ânimo e cada vez mais força da parte de Deus para produzir muitos e muitos vídeos, que é a pretensão do nosso coração. Fazer ainda muitos e muitos vídeos sobre diversos temas, diversas coisas. A Bíblia é muito rica e isso aqui que nós gravamos até o momento não é nem 0,5% do que nós temos em mente para poder oferecer a vocês do canal do pastor Ricardo de Oliveira. E fale do canal para outras pessoas, diga para se inscreverem, fala lá, se inscreve no canal lá do pastor Ricardo, vai ser bênção para a tua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar também ricamente a sua vida se você fizer isso, ok? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.